Nesse vídeo aqui, eu quero te trazer os dois maiores erros que eu identifiquei nos investidores ao escolher ações de dividendo. Vem comigo. Olha, nada melhor que no momento de correção do mercado, pelo menos até a data de gravação desse vídeo, falar de ações de dividendos, comprar boas ações, etc e tal. Mas é preciso evitar alguns erros que são básicos, mas ainda são cometidos. E o primeiro deles, eu vou usar como exemplo a CEMIG, porque hoje me parece um exemplo mais claro disso. O que acontece? A CEMIG, ela vem apresentando aí um dividend yield médio nos últimos 5 anos extremamente alto, de 12%. Extremamente alto. Para você ter uma ideia, se você hoje pegar o CDI, que está em 14,65, tirar o imposto de renda, que é 15%, se você deixar o investimento por 2 anos pelo menos, você vai receber de juro na renda fixa, Tesouro Selicão, ou numa conta remunerada do Nubank, etc., 12,45. O dividend yield médio da CEMIG foi de 12,3. Muito alto. Isso aqui é um cenário absurdo de juro a 14,75 ainda no Brasil. Absurdo. Esse juro vai facilmente para 13% nesse ano. Então eu teria, na verdade, um rendimento de juros prospectivo de 11%. Então isso mostra como esse dividendo da CEMIG foi absurdo. Então o primeiro erro está aqui, em olhar só para esse passado e achar que isso vai se repetir no futuro. Especialmente porque no ano de 2025, você teve um dividend yield enorme, olha isso aqui, 14%, decorrente principalmente de um pagamento extraordinário que muitas empresas fizeram em virtude da tributação dos dividendos. Só que, quando você se limita a isso para escolher ações de dividendos, para gerar renda para sua carteira, você pode se frustrar, pelo menos durante determinado período. É que as empresas possuem ciclos de forte investimento ou de baixo investimento e ciclos onde elas nem investem mais, só o mínimo ali, só para manutenção, capex de manutenção que a gente chama. E você precisa identificar isso. Eu vou te mostrar como, mas antes de continuar, eu quero te convidar a conhecer a minha consultoria de investimento. Sou eu mesmo que te atendo, não tem delegação de trabalho como em outras consultorias. Então eu que vou analisar a sua carteira, montar a sua carteira, determinar os ajustes que precisam ser feitos, compra, venda, manutenção, estruturação do portfólio, tudo que você precisa. Mas são vagas limitadas porque meu tempo é limitado. Então, no momento em que fecharem as vagas, que eu não tiver mais condição de atender, aí se você precisar do meu trabalho, vai ter que ficar para daqui sei lá quantos meses, vai depender da agenda. Então conheça minha consultoria se tiver interesse, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora continuando, como que você poderia aqui identificar em CEMIG se há alguma pegadinha, mesmo considerando esse histórico de muita consistência de altos dividendos? Você precisa fazer o trabalho de um investidor de valor, que é o quê? Investigação. Como diz o Buffett, investidor bom nada mais é que um jornalista investigativo. Tem que investigar. E aí eu vou te trazer aqui um dado que decorre de um fato relevante de dezembro de 2025, que é o programa de investimentos ou plano de investimentos de 44 bilhões de reais para os anos 26, 30, 5 anos da CEMIG. No ano de 2026, você tem aí um investimento projetado de 6,7 bilhões. Em 2025 foi de 6,6 bilhões. Se a gente pegar 44, tirar 6,7, sobra 37 e eu dividir por 4 anos, até 2030, a gente está falando de 9,3 bilhões de reais, acima do EBITDA da CEMIG. E aí onde que você acha o EBITDA? Aqui ó, só que o EBITDA ajustado por itens não recorrentes, que não são recorrentes no balanço, é inferior a 8. Então veja que você terá um investimento a partir de 2027 anual, na média, de mais de 9 bilhões, sendo que a CEMIG nem gera isso de caixa. E o EBITDA é a geração de caixa antes de pagar os credores, que é a dívida, e o Estado, que são os tributos sobre o lucro. Então, percebe isso? O que eu quero dizer aqui? Que a empresa está com um programa de investimento tão agressivo, um capex tão alto, que está muito acima até da geração de caixa. O que isso significa? Mais dívida, tomar dívida, aumentar endividamento. E aí quando eu somo endividamento alto mais investimentos altos, isso aqui é a fórmula para você ter um fluxo de caixa livre negativo ou zero, sem pagar dividendos. E a empresa tem um compromisso de pagar 50 centavos por ação preferencial, o que daria 4% de yield hoje em dia, nos preços atuais de CEMIG 4. Então você tem um cenário onde, se cumprir esse programa de investimento, você não vai ter dividendos bons, salvo se a empresa for irresponsável financeiramente. Só que se você está investindo numa boa empresa, você não vai contar com essa ideia, né? Você pode se acautelar disso como? Exigindo mais desconto, usando outros meios. Mas o ponto é, partindo desse
pressuposto razoável de que a empresa não vai ser irresponsável no pagamento de proventos, 2026 seria o último ano de proventos bons, porque os próximos, se cumprir esse plano, não vai ter espaço para pagar dividendo, sob pena de você colocar a empresa numa situação financeira muito difícil. Então, o que eu devo esperar razoavelmente, nesse caso, é um dividendo baixo, próximo do mínimo ali da preferencial 50 centavos por ação. A partir dessa investigação, eu concluo, bom, se eu estou pensando em dividendos, pelo menos pelos próximos 4 anos, CEMIG não seria uma boa opção para compra. Então, mesmo com uma queda aí do mercado e tal, não sei se vale a pena não. Então, o que eu estou te trazendo aqui? Que você precisa não se ater apenas, primeiro, ao básico de dividend yield de tela, que pega só os últimos 12 meses, e mesmo numa investigação mais adequada, pegando os últimos 5 anos, numa média, ainda assim insuficiente. Por quê? Porque eu posso ter algo que vai acontecer no futuro que vai fazer o quê? Que vai travar o dividendo da empresa. E aí você vai se frustrar. E geralmente quando isso acontece, num ciclo forte de investimentos e alto endividamento, geralmente as ações andam de lado ou até caem um pouco. Então você tem o custo de oportunidade do seu dinheiro aí, travado, com baixa remuneração. Esse é o primeiro erro. O segundo erro diz respeito ao seguinte. Aqui no Investidor 10 você tem um ranking. Só clicar aqui em ações, maiores dividendos. Especialmente para quem está começando, isso aqui pode acontecer. E até pessoal um pouco mais experiente pode cair nisso aqui, tá? Então você tem esse ranking de ações de maiores dividend yield. Lembrando que o dividend yield nada mais é que uma relação entre preço e dividendo por ação. Se o preço cai, o dividend yield sobe, salvo se o dividendo por ação cair mais do que a queda do preço. Simples, né? Básico. Então, nem, pelo amor de Deus, olhar para dividend yield de tela, ó, São Carlos, 50% vou comprar, porque se eu colocar R$10, eu ganho R$5 por ano. Não é assim. Primeiro que 2025 é uma base comparativa muito perigosa, porque como eu disse, em 2025 teve pagamento muito alto para fugir da tributação dos dividendos. Esvaziaram o caixa e mais do que isso, até dívida foi usada para pagamento de dividendo por conta de 2026 começar a tributar o dividendo para quem ganha mais do que 50 mil. Então a base comparativa é perigosíssima. Tanto assim que, por exemplo, Vulcabras, olha o tamanho do dividend yield, só que ela reduziu o payout já a partir de 2026 para apenas 1%. Então, dividend yield tende a ser muito baixo. Agora, lembra que eu falei de olhar para o histórico e para a média? Olha, no histórico, você tem 13% aqui, 16% aqui, 8% aqui, 6% aqui, 11% aqui. Tá vendo que por aqui aí sim fica melhor. Então eu posso clicar aqui no filtro e aí eu parto para uma investigação mais interessante. Eu mudei o ranking, mas agora a chance de eu errar é menor, porque eu não fiquei só ancorado em um ano específico para tomar a decisão. Eu peguei uma média dos últimos 5 anos. Mas lembra que isso também é insuficiente? Te falei do problema ali com o CEMIG. Mas aqui eu já faço um filtro melhor do que só o ano anterior. Aí eu pego, por exemplo, Cine Properties. Preciso investigar? Porque esse dividend yield aqui está muito alto. Todo dividend yield que na média superar 10%, você precisa desconfiar. Entender por que isso aconteceu. Petrobras, por exemplo, 27%. Primeiro, eu estou pegando os últimos 5 anos, eu estou pegando um momento em que a Petrobras vendeu ativos e com o ganho de capital dessas vendas distribuiu proventos. A gente sabe também que Petrobras é uma empresa cíclica, então quando o petróleo sobe ela ganha mais dinheiro, quando o petróleo cai ela ganha menos dinheiro. Então a tendência é, se eu acabar pegando nos últimos 5 anos um boom de commodities, especialmente do Brent, que é o petróleo, negociado internacionalmente, a Petrobras vai ganhar mais dinheiro, vai pagar mais dividendo e meu dividend yield tende a ser mais alto. Só que eu estou pegando um período que vai me enganar, porque aí a hora que o petróleo cair, o dividendo cair também, aí eu vou lá, pago um preço X, meu dividend yield tende a cair, eu falo o que aconteceu, qual foi o meu erro? Então é tomar cuidado com empresa cíclica e o momento que você está olhando, é tomar cuidado com dividend yield muito acima da média, mesmo nos últimos 5 anos. A Light, por exemplo, teve redução de capital, tem que investigar. Sem falar que essa média aqui está sendo esticada para cima em virtude de 2025, então Grendene não é tudo isso aqui. Vamos pegar Grendene aqui, ó. Antes de 2025, o dividend yield estava aqui em 8, aqui foi 19, foi bastante, 5, 10. Esse histórico aqui é mais adequado, mas aqui pelo menos eu tenho empresa de dividendos com mais clareza. E assim sucessivamente. Aqui o filtro já melhorou, mas tem que tomar esse cuidado. Então primeiro, passa pelo dividend yield, que é praticamente irrelevante. O dividend yield médio é mais relevante, mas ainda assim você precisa desconfiar quando tem esses valores muito acima da média, acima de 10%. E depois, e além disso, entender por que a empresa pagou um
dividend yield tão alto assim, se foi por queda nas ações, se foi por conta de um ciclo de commodity, se teve um ano em que teve distribuição extraordinária para fugir de tributação. No final das contas, você precisa de investigação. Na condição de consultor de investimento, eu faço tudo isso para você e já trago tudo detalhado. Agora, se você quer aprender a fazer isso sozinho, eu te convido a entrar para a minha comunidade, comunidade FMI, onde você tem vídeos exclusivos, relatórios de análise de empresas, diversas empresas, e ainda o meu curso Formação Mira Investing. Ou, se você só precisar dos vídeos exclusivos, basta se tornar membro do YouTube, clicando aqui embaixo e cancelando a qualquer momento. E ainda tendo acesso à corretagem zero no BTG e vários outros benefícios. Se não for o seu momento, não tem problema, tá tudo certo, só se inscrevendo aqui no canal e clicando no botão de gostei já me ajuda bastante. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.